Olá, bem-vindos ao meu canal. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de mecânica dos fluidos. Agora vamos dando movimento a esse fluido. Nós vamos iniciar agora a parte dinâmica dos fluidos. Meu nome é Gerson Santos e bem-vindos ao meu canal Reforçando Conceitos. Bem, o que a gente viu até aqui? A gente só estava tratando da parte estática, o fluido como parado. A gente viu sobre sensibilidade de um manômetro, que ela varia de acordo com o líquido manométrico que a gente vai estar utilizando. Quanto menor a densidade desse meu líquido, maior vai ser a sensibilidade no meu manômetro. Quanto maior for a massa específica ou densidade desse meu fluido manométrico, menor vai ser a sensibilidade. E a gente viu também que quanto maior for o ângulo do manômetro em relação ao solo, também menor vai ser a sensibilidade. Quanto menor o ângulo da outra perna do manômetro em relação ao solo, maior vai ser a sua sensibilidade. A gente tratou também sobre deflexão, que deflexão vai ser a altura de fluido deslocada ao se aplicar sobre ele uma variação de pressão, e a gente vai ter a ocasionar uma deflexão nesse meu sistema. A gente viu dois princípios, que foi de Steven e de Pascal, e a gente resolveu alguns problemas utilizando esses princípios. E aqui eu quero propor alguns exercícios, que é o exemplo 3.2 do Fox, Introdução à Mecânica dos Fluidos, 8ª edição. Tá? Tentem resolver esse exercício, e se ficar qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, que eu vou estar ajudando, auxiliando nessa parte. Se for necessário, eu posso gravar um vídeo extra realizando a resolução dele passo a passo, caso ainda fique dúvida. E alguns problemas do livro também, que é o capítulo 3, que é o problema 3.35, 3.49, 3.32, 3.28, 3.26 e 3.22. Qualquer dúvida referente à resolução desses problemas, também pode deixar aqui nos comentários, que eu vou estar atendendo vocês, beleza? Então, sem mais delongas, já vamos começar a nossa aula de hoje. Bem, hoje a gente vai começar falando de uma teoria, que é a teoria do contínuo. Pois bem, quando a gente analisa um fluido, que a gente já está começando a se acostumar com fluidos, a gente está tratando bastante de fluido, por exemplo, ar e a água. Se a gente olhar o ar e a água, a gente trata esses fluidos como contínuo, ou seja, a gente está tratando eles que as propriedades não estão variando de um ponto a outro dentro desse fluido. Ou seja, se eu tiver, sei lá, um rio aqui, deixa eu só desenhar aqui um rio. Se eu tiver um rio aqui, e se eu pegar um ponto aqui e analisar a minha massa específica do fluido, e um ponto aqui, e analisar a massa específica desse fluido, vai ser a mesma. A gente está tratando aí como contínuo, ou seja, as suas propriedades, sendo essa região aqui nas mesmas condições, temperatura, pressão e tal, a gente consegue ter a mesma massa específica dentro desse fluido, ou seja, a gente está tratando ele como um fluido como contínuo. Mas se a gente pegar e dentro desse fluido e pegar um pedacinho aqui, um volume de controle bem pequenininho, e aproximar aqui, a gente vai ver aqui uma região do espaço preenchida por um fluido estacionário, por exemplo, o ar. Vamos supor que aqui é o ar, tá? Ele parece meio contínuo. De fato, se a gente pega, como eu estava falando, o exemplo do rio, a gente pode usar para o ar. Se a gente tiver o ar dentro de uma sala e analisar a densidade do ar de um ponto da sala e a densidade do ar do outro ponto da sala nas mesmas condições de temperatura e pressão, a gente vai encontrar a mesma massa específica, a mesma densidade. Tá. Mas se a gente ampliar, esse pequeno volumezinho de controle que a gente vai estar analisando, a gente pode ver que a maior parte, das partículas desse fluido, ela tem uns espaços vazios entre elas. E essas moléculas do gás, que é o ar,
elas estão espalhadas ao redor, movendo-se a alta velocidade, ou seja, dentro desse meu volume de controle que eu peguei do ar, eu ampliei. E dentro dele, a gente tem essa configuração aqui, moléculas que elas estão correndo em alta velocidade. E se eu pegar um ponto C aqui, bem pequenininho, e fizer a sua massa específica, a gente vai ver que ela vai variar. Por quê? Porque em um instante eu tenho essa quantidade de moléculas aqui dentro desse volume, ou seja, eu tenho uma massa 1 dentro desse mesmo volume, mas daqui a pouco essas moléculas elas não param quietas, elas estão correndo. Então daqui a pouco, se eu pegar nesse mesmo ponto e medir, eu não vou ter mais M1, agora eu vou ter M2, mesmo sendo o mesmo volume V, mas eu vou ter uma quantidade diferente de moléculas. Então a densidade desse meu fluido ele irá variar, porque quando eu fizer massa sobre velocidade, sobre volume, sendo a massa diferente, então estou falando que a densidade dele vai estar variando. Nossa, e agora? Calma, vamos lá. Primeiro, uma pergunta. Qual será o volume mínimo de um ponto C que a gente deve ter, de modo que podemos falar que a propriedade do fluido contínuo, tal como uma massa específica em um ponto? Ou seja, eu fiz a propriedade aqui nesse volume aqui, ó, nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto P aqui. E eu afirmei para vocês que quando eu peguei nessa região aqui e fiz a sua massa específica desse fluido, e eu peguei um grande volume também, mas que é o mesmo aqui, nesse ponto aqui, que eu também vou chamar de ponto P, e medir a massa específica, é a mesma. Mas quando eu peguei um volume de controle bem pequenininho, a gente teve o quê? Uma distribuição diferente de moléculas no espaço. Então, quando eu peguei um espaço muito pequenininho mesmo, a gente vê que a disposição das moléculas elas são diferentes. Então, essa minha propriedade, que no caso a massa específica, ela varia, né? E aí a pergunta, qual deve ser o volume mínimo, né, que a gente pode pegar desse ponto e a gente pode tratar o fluido como contínuo, ou seja, que as suas propriedades elas são contínuas no seu espaço. Tá, vamos melhorar essa pergunta, né? Sobre que circunstâncias um fluido pode ser tratado como meio contínuo, para o qual, por definição, as propriedades variam suavemente de um ponto a outro. Bem, para volumes muito pequenos, como a gente viu, a massa específica varia grandemente, mas acima de um determinado volume, a massa específica se torna estável, como a gente pode ver aqui nesse gráfico. Esse gráfico aqui, ele demonstra que quanto menor está sendo o volume desse meu ponto C, maior está sendo a variação da minha massa específica. Aqui ela está variando muito grande. Mas a partir do momento que eu estou aumentando esse volume, com o aumento desse meu volume, o que está acontecendo? A minha massa específica ela vai tender a ficar o quê? A ficar contínua, né? Ou seja, ficar uniforme, beleza? Então, em um determinado volume, eu posso falar que as minhas propriedades, como a massa específica, ela é contínua em todo o espaço desse meu fluido. Então, o fluido em si, quando eu pego esse volume aqui, ele é um meio contínuo, no qual qualquer propriedade local do fluido permanece inalterado, não importando o tamanho da amostra examinada, nesse caso, se for acima de um determinado volume específico, né? Nesse caso aqui. Na verdade, não um volume específico, mas a partir de um volume determinado, né? Porque se a gente pega um volume muito pequeno, as suas propriedades variam muito. Mas a partir do momento que eu pego um volume X, a minha densidade, ela tende a ficar o quê? Constante. Então, se eu pegar qualquer outro volume mais para cá, ela vai tender a continuar contínua. Beleza? Então, tá.
Então, quando a gente pode utilizar essa nossa hipótese do contínuo? Bem, quando a gente tiver qualquer propriedade do fluido, é definida em todo o espaço. Ou seja, não importando a, o local desse meu fluido que eu pego para fazer uma medição, essas propriedades elas vão ser as mesmas. É semelhante ao que eu falei bem no comecinho, lá o exemplo do rio. Então, se eu pegar um volume de controle aqui e um volume aqui, eu vou ter as mesmas propriedades desse meu fluido, tá? E aí, não há vazios no fluido, ou seja, quando eu pego um espaço muito grande, né, esses vazios desse meu fluido, eles meio que não vão importar, ou seja, as suas propriedades elas vão variar muito, mas muito pouco que a gente pode considerá-las como contínuo. As propriedades elas podem ser representadas como função contínua no espaço e do tempo. E quando um ponto de escoamento passa a ser uma região muito pequena no escoamento, porém grande o suficiente para não violar a hipótese do meio contínuo. Então, continuando a teoria do contínuo, se a massa específica, né, ela fosse medida simultaneamente em um número infinito de pontos, obteríamos uma expressão para a distribuição de massa específica como uma função de coordenadas espaciais. Então, em um determinado ponto do espaço, eu poderia representar a minha massa específica como em função de x, de y e de z. Então, a massa específica em qualquer ponto, ela pode variar com o tempo, né? Se, e somente se, eu estiver aplicando um trabalho sobre o fluido, ou ele estiver realizando um trabalho, ou se a gente tiver uma transferência de calor sobre ele. Como assim? Por exemplo, eu estou aqui, eu estou tendo um escoamento de fluido aqui por essa tubulação, tá? Aqui tem uma tubulação. E aqui está escoando um fluido. Mas a partir desse ponto aqui, eu tenho uma chapa de aquecimento. E aqui ele vai estar continuando, está escoando aqui. Beleza. Você concorda comigo que se eu medir a massa específica nesse ponto aqui, ela vai ser diferente nesse ponto aqui? Sim, vão ser diferentes. Por quê? Porque as condições aqui ela é diferente. Então, se num determinado tempo t eu meço a massa específica desse meu fluido aqui, ela vai ser diferente desse ponto aqui. Ela mudou no decorrer do escoamento, mas de ponto a ponto, nesse ponto e nesse ponto, elas são, ou seja, elas permanecem inalteradas nesse ponto aqui, mas no decorrer do escoamento elas variam. E para uma descrição, então, para uma descrição completa, né, a gente pode colocar como ρ igual a ρ x, y, z, x, y, z e t. Ou seja, a gente pode escrever a massa específica como uma função das coordenadas espaciais e do tempo. E esse é um campo escalar. Bem, a gente também tem o campo de velocidade. Olha que legal. O campo de velocidade. A velocidade é uma quantidade vetorial, exigindo um módulo em direção e um sentido para a completa descrição. Então, a gente tem o campo de velocidade do fluido, né? Que vai ser v, velocidade em x, y, z. O vetor velocidade também pode ser escrito em termos de componentes escalares, denotados na direção x, y e z, e a gente troca por u, v e w, que a gente tem lá u na direção i, v na direção j e w na direção k. Em geral, cada componente, né, o u, v e w, elas serão função de x, y, z e t. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas qual é o significado disso? O que é esse campo de velocidade? Bem, o campo de velocidade, ele é o campo que indica a velocidade de uma partícula fluida que está passando através de um ponto x, y, z
num determinado instante de tempo t. Ou seja, a gente pode continuar a medir a velocidade no mesmo ponto, ou escolher um ponto, outro ponto x, y, z no próximo instante de tempo. O ponto x, y, z não é uma posição em curso de uma partícula individual, mas um ponto que escolhemos para olhar. Ficou confuso? Então vamos pegar e vamos melhorar isso daí. Todo mundo já assistiu aqueles filmes, ou então até já viu na estrada, esses medidores aqui de velocidade. Esses medidores de velocidade aqui, que são os radares móveis, eles ficam em pontos específicos de rodovias para medir a velocidade de carros que passam por ela, correto? Então, ele fica em um ponto estratégico, até alguém fica segurando ele, né? E aí ele mede a velocidade de cada carro que passa aqui. Ou seja, é um ponto fixo que você escolhe para medir a velocidade dos carros. Agora, tira isso daqui e joga para o fluido. Então, o campo de velocidade nada mais é do que você pega um ponto específico e mede a velocidade de todas as partículas que estão passando por aquele ponto em um determinado tempo. Então, por isso que a gente fala, não é uma posição em curso de uma partícula individual, ou seja, por exemplo, se fosse que você não vai medir a velocidade dele durante todo o seu percurso na rodovia. Você vai escolher um ponto e vai analisar todos os carros que vão estar passando por aqui. E é isso que é o campo de velocidade. Você vai estar escolhendo um ponto e vai medir a velocidade de cada partícula fluida que vai estar passando por aquele ponto em um determinado tempo. Então, o nosso campo de velocidade aqui, ele deve ser pensado como um campo de velocidade de todas as partículas fluidas e não somente a velocidade de uma partícula individual. Beleza? Ok. E aí, no nosso campo de velocidade, se as propriedades em cada ponto do campo de escoamento elas não variam com o tempo, o escoamento é dito em regime permanente. Matematicamente é definido o regime permanente como del N del T, em que N representa qualquer propriedade do fluido. Ou seja, o que é um escoamento em regime permanente? É um escoamento no qual as propriedades, qualquer propriedade que tiver do meu fluido, ela não vai variar com o tempo. Um exemplo que a gente vê na parte geral de escoamento, se é regime permanente ou transiente, ou não permanente, por exemplo, se a gente tiver um tanque aqui, a gente tiver uma entrada e uma saída. Se a entrada for maior do que a minha saída, a gente vai ter o quê? Um regime não permanente. Por quê? Porque com o passar do tempo, o meu volume ele vai estar sendo alterado, ou seja, eu vou ter um aumento nesse meu volume do meu tanque com o passar do tempo. Não vai permanecer um volume constante, né? Um volume que vai ser um volume permanente. Já nesse segundo caso aqui, a gente está enchendo esse tanque e a entrada está sendo igual à saída. Então é regime permanente, porque eu consigo manter o mesmo volume desse tanque. E é assim que a gente joga isso para as propriedades do fluido. Se as propriedades dele permanecer constantes ao longo do escoamento, ele é dito como um escoamento em regime permanente. Mas se ao longo do escoamento, com um determinado tempo, essas propriedades mudarem, aí vai estar em regime transiente. A partir daqui, a gente vai estar fazendo algumas considerações na hora da resolução de exercícios, tá? Que a gente vai estar falando lá, o escoamento é uniforme, o escoamento é regime permanente, e aí a gente vai estar fazendo exercícios e vai ficar essa parte cada vez mais clara, beleza? Então, a gente pode representar o nosso campo de massa específica como só ρ em função das nossas coordenadas e campo de velocidade somente em função das coordenadas, ou seja, o meu campo de velocidade e o meu campo de massa específica, elas não variam com o tempo, tá? Elas não variam com o tempo, elas vão ficar permanentes, ou seja, inalteradas, beleza? Então, em regime permanente, qualquer propriedade pode variar de um ponto para o ponto no campo, porém todas as propriedades permanecem constantes com o tempo. Tá, ficou confuso?
Então vamos tentar desconfundir isso. Voltando ao nosso exemplo lá que eu falei, que a gente tem um escoamento aqui. Meu fluido está percorrendo aqui essa tubulação e aqui ele encontra uma chapa de aquecimento. Se eu meço a massa específica aqui, que eu vou chamar de 1, e a massa específica aqui, que eu vou chamar de 2, o que acontece? A minha massa específica vai ser diferente no ponto 1 para o ponto 2. Por quê? Aqui o meu fluido ele está um pouco mais frio do que aqui. Porque aqui eu estou encontrando o que? Uma chapa de aquecimento. Então a temperatura do fluido nessa região aqui, ela é diferente da temperatura do fluido nessa região. E a nossa massa específica de um determinado fluido, ela muda dependendo da temperatura. E é um regime, mesmo assim, continua um regime permanente. Por quê? Nesse ponto aqui, ela vai continuar sendo a mesma. É a mesma massa específica. Nesse ponto aqui, no ponto 2, apesar de ser diferente do ponto 1, essa massa específica aqui, se eu medir agora, se eu medir daqui a 10 minutos, se eu medir daqui a 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 dias e permanecer as mesmas condições, essa massa específica ela não vai variar, ela vai permanecer constante. Ou seja, ele pode mudar de um ponto a outro no campo, mas essas mudanças elas serão constantes ao passar do tempo, elas não vão variar. Beleza? Deu para entender? Se não deu para entender, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Então, gente, agora a gente ia adentrar em escoamento uni-bi e tridimensionais. Mas essa parte eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Porque senão o vídeo vai ficar muito, mas muito longo mesmo, tá? Então, muito obrigado pela atenção. Na próxima aula nós continuamos essa parte de dinâmica dos fluidos. Tchau, tchau.